minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Continuemos nesse espírito de adoração, Senhor. Se algum irmão quiser nos acompanhar com a letra, o nome do hino é ele, de Drops. Pesquisar a letra desse hino, a gente acha fácil para quem quiser acompanhar a letra. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, o que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, diminuindo, o que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar
novas sandálias, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejo ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejo ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, a igreja, por ele que eu estou. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus. Aproveitar esse momento de evangelismo que passando esses 2 dias, que possamos fazer essa oração, ou fazer esse hino como nossa oração nesse momento, que possamos estar fazendo o ide do Senhor, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou e salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um são, cajado e pão, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias eu disse, vai.
Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. Eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho, irmão, nós estaremos voltando de novo. Amém? Mas eu quero nessa noite continuar
continuar adorando. Quem está alegre nessa noite, diga amém. Vamos conhecer os nossos irmãos que estão conosco. Tem alguém, não vou chamar, não vou apresentar agora não, Wid. Tem alguém aqui do N5 que está conosco, que ainda não é cristão, ainda não é evangélico? Levante a mão, que não é evangélico ainda. Todos são crentes, né? Graças a Deus. Graças a Deus, todos são de casa. Os irmãos que está com o nosso pastor Ademilson, levante as mãos. Glória a Deus, que bênção de Deus. Pode baixar. Os irmãos de casa, levante as mãos. Glória a Jesus, que maravilha. Irmão, nós estamos felizes com a presença dessa equipe abençoada que veio nos ajudar nesse final de semana, evangelizando, né, trazendo essa alegria para nosso coração, nos motivando. Se estamos alegres de verdade, que vamos dizer para eles com muita alegria? Olha aí, pastor. Voltar sempre a trazer mais gente, amém? Graças a Deus. Sintam-se abraçados. Eu quero nessa noite convidar um dos irmãos que trabalhou no evangelismo, que teve uma experiência exponencial. Eu gostaria, já estou até vendo. Eu não sei como é o nome dela, mas eu vou apontar o dedo aqui e vou dizer que ela está do lado daquela irmã de roxo. A senhora que olhou para mim. A senhora que olhou para mim. Queria que a senhora viesse compartilhar em ligeiras palavras aqui uma experiência durante esse período que a senhora teve desses 2 dias. Amém? E alguém vai se preparando aí, porque eu vou estar apontando o dedo para você e você vem aqui trazer um relato breve aqui sobre o que Deus fez. Pode subir aqui, irmã. Se a senhora não puder subir, eu também não posso. Né? Crente que vai morar no céu, meu irmão, tem que poder subir aqui. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quando eu ouvi o pastor falar, eu pensei que ele ia falar sobre as irmãs da igreja local que acompanhou a gente. Aí quando ele falou, o que era eu falei, eu? Mas louvado seja Deus. Foi diferente aqui porque eu faço parte do Ministério Infantil do ID ao Sertão. E para mim, eu só evangelizo durante o dia, à tarde eu fico com as crianças. Mas dessa vez foi diferente. Eu fui evangelizar os 2 horários. Eu falei, graças a Deus, Senhor, que eu fico no Ministério Infantil, porque é cansativo. Só que para honra e glória do Senhor, várias almas foram alcançadas para Cristo. É um povo que eles não abrem a porta. Porém, eles recebem. Vocês recebem a gente, para ouvir, mesmo que esteja ocupado, param para ouvir. E, graças a Deus, por meio disso, 55 almas foram alcançadas por Cristo, para engrandecer o nome do Senhor, não o nosso, o ID ao sertão, porque levamos o nome de Cristo até eles, e foi Cristo, a gente tá para testemunhar o que Cristo tem feito em nossas vidas e levar até eles o refúgio que eles possam ter, como a gente tem, que é o conhecer a Cristo, é viver Cristo, é ter, porque quando a gente chega nas casas e fala, mas eu já tenho o Cristo, mas o Cristo que a gente mostra é diferente. Daí, no primeiro dia, chegamos em uma casa em que a senhora recebeu a gente. E ela, muito dura. Não, na minha casa eu leio a Bíblia todo dia. Os meus netos leem a Bíblia todo dia para mim. E eu tenho Cristo na minha casa, eu tenho Cristo na minha vida. E a gente continuou insistindo, evangelizando ela. Na hora eu vi que ela olhou para trás e falou assim, volta para lá. Aí as irmãs continuaram e eu cheguei assim para perto do portão e vi um rapaz voltando. E aí ela fez assim.
Aí assim, foi algo que o Senhor, né, colocou ele para poder vir e a gente poder ver o que realmente tinha na casa dela. Aí eu comecei a falar para ela que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus é quem pode resolver todas as coisas. E continuei falando e ela rapidamente mudou o semblante dela. Quando a gente saiu, que ela ficou assim ainda mesmo dizendo que não, quando a gente ia saindo eu voltei e falei, olha, nós estamos ali, que estávamos na associação, nós estamos ali na associação, a qualquer momento a senhora pode ir e pedir ajuda a gente. O que a senhora necessitar, o que a senhora quiser, pode ir lá e chamar a gente. Possa ser que eu não esteja, mas tem outras equipes lá. Aí ela ficou olhando para mim e aí tá bom. A gente evangelizou outras casas e retornamos e entramos na rua novamente. Quando estava na terceira casa, que eu olhei para trás, essa senhora vinha. E aí ela foi e chamou. Aí eu fui até ela, ela disse, olha, o meu filho, ele veio chorando até a mim e disse, mãe, me ajuda que eu não aguento mais. E aí ela falou, meu filho, eu não posso te ajudar, como é que eu vou te ajudar? Aí ele disse, chama aquelas mulheres para poder orar por mim. E aí ela foi atrás da gente, a gente entrou até a casa dela e oramos, porque ele estava já embriagado, isso era logo durante o dia, cedo. E aí a gente começou a orar, ele confessou a Cristo, confessou o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. E a esposa dele também, que estava ao lado, também se converteu para poder continuar caminhando com ele, para ele poder... Aleluia. Para poder somar, né? Ela com ele. Só que a senhora, ela foi dura e não quis, mas precisou correr atrás de Cristo. Ela precisou ir, porque o Senhor estava batendo na porta dela. A salvação entrou, estava na porta dela. A cura, a libertação do filho dela estava na porta dela. E ela recusou, e aí ela teve que ir atrás. Não é isso? E assim, é como no grande dia, nós vamos ter Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus aqui, nessa terra, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, pode bater na porta, pode correr atrás, e Jesus não vai estar, o Espírito Santo vai estar, as igrejas vão estar vazias. A caminhada cristã, ela não é fácil. Mas eu digo a vocês, continue firme, continue buscando ao Senhor. Quando estiver ruim, quando estiver apertado, clame ao Senhor, porque Ele se fará presente. Amém? Jesus continue abençoando a igreja e agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. E aí essas vidas nós precisamos ir atrás. Porque a rede foi lançada, nós precisamos cuidar. Não é isso? Eu quero só dar um lembrete aqui, um recado aos irmãos. Quem quiser ir no banheiro, a porta da lateral está aberta, viu, irmão? Então você sai por ali e vai pela lateral, tá bom? Que aqui está um pouco complicado de passar. Hoje nós tivemos também alguns irmãos que foram daqui da casa, que foram, e eu não sei como foi a experiência de vocês nesse dia, mas eu quero ouvir a irmã Lena falando alguma coisa acerca dessa experiência, né, rapidamente. Logo após nós vamos estar tirando dízimos de oferta. Amém, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Foi uma experiência maravilhosa. Eu confesso aos irmãos que desde ontem que eu queria poder participar, mas ontem foi bem corrido. Mas hoje o Senhor me permitiu, eu estava bem cansada. Me levantei da cama pela a graça do Senhor, mas eu fui. E num percurso que a gente foi, nós estávamos em 5 pessoas. E teve uma casa que me chamou a atenção. Chegamos na casa de uma jovem, aparentemente ela morava só e o filho. E logo de fora a gente viu que tinha muita
latinha assim espalhada, acho que elas passaram a noite, né? Mas ela quis nos ouvir. Ela estava como se estivesse saindo do banheiro. Ela, espera só um minutinho que eu vou me trocar e já recebo vocês. E aí veio a amiga e nos recebeu. E depois, rapidinho, ela foi no quarto e voltou para nos receber. E ela não quis falar com a gente fora, mas ela chamou para a sala. E quando a gente começou a conversar, a Clécia começou a ministrar a palavra. E ela começou a dizer: eu preciso desse Deus. Eu preciso ser alcançada. E ela disse assim: vocês sabem o que é que eu mais quero na minha vida? Era conseguir parar de beber. E aí ela continuou ministrando. E ela assim, a gente conseguia perceber o grito dela. Ela gritava por socorro e misericórdia, sem abrir a boca, mas a gente sentia. Só que na casa dela tinha uma amiga. E essa amiga, ela não falava nada. Ela era muito resistente. Mas era como se a atitude dela era de acusação com a amiga. Como se diz assim: ela não consegue, você não vai conseguir. E ela todo o tempo, ela bem gritando mesmo, o coração dela gritava por socorro. Mas ela olhava para a amiga e ela resistia também. E a gente orou por aquela jovem, ela é uma jovem muito bonita. Mas eu saí com meu coração apertado dali. E pedindo ao Senhor que o Senhor ajude ela a tomar a decisão e abandonar aquela vida. Algo que me chamou a atenção foi que ela disse assim: eu tenho um filho e meu filho é pequeno. E ele estava lá brincando. E quando ela Clécia começou a ministrar que ela precisa ser exemplo para o filho, se ela já começou a imaginar o que ele está vendo nela. E ela disse: é verdade. Sabe o que aconteceu ontem? Eu estava fumando. E o meu filho disse assim: mãe, quando eu vou começar a fumar, eu vou poder fumar igual mãe? E ela disse assim: não, meu filho vai ter uma outra vida. E aí a Clécia começou a ministrar para ela: como é que você quer que ele tenha uma outra vida se você é o exemplo? Então, irmãos, às vezes a gente está no conforto da nossa casa, só acostumados de trabalhar, nos arrumar, vir para a igreja bonitinho. E não temos noção de como estão os lares do N5. Como o inimigo tem aprisionado pessoas nesse lugar. Mesmo sendo uma comunidade cheia de igreja. Mas às vezes nós como igreja, nós estamos acomodados. Como o pastor Tavares costuma dizer. Nós estamos sentados, salvos, sentados e satisfeitos. E tem corações por aí, gritando, precisando que eu e você saia do comodismo, amém? Essa foi a experiência que eu tive. Tem várias outras, mas o tempo não nos permite contar. Mas quem sabe, cada dia que eu tiver a oportunidade eu conto algo, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, isso é forte. Isso é muito forte. Você tem noção do que a gente ouviu aqui? E algo que realmente me impacta é isso. A gente vem para a igreja, tão bonitinho, né? Com o cheiro de Jesus. Enquanto isso, tem alguém lá fora, com a vida completamente destruída, precisando de Cristo. E nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus, vindo apenas para o templo. Irmão, eu passei o dia hoje com isso no meu coração. Vindo para o templo, achamos que estamos fazendo a obra de Deus, pregando para crente. Pregando para crente. Você acha que está certo? Os irmãos acham, têm noção de que quando chegarmos diante de Deus, o que Deus vai nos dizer? O que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Aproveito esse dia e eu vi essa igreja aqui hoje, um mover de manhã, um mover de tarde, ontem, e eu, meu Deus, eu chorava, eu só chorava. Só chorava porque eu quero tanto ver essa igreja, os meus irmãos, com esta sede de alma, com esse desejo de Deus. Você lembre de onde Jesus lhe tirou, lembre.
E vamos buscar essas vidas. Irmão, temos o desafio. 55 almas que levantou a mão para Cristo. Olha, 55 almas. E não importa se foi embriagado, não importa como foi. Nós precisamos crer na ação, no mover do Espírito Santo, irmão. Mas nós temos uma língua envenenada para falar tudo que não deve, mas para falar do amor de Cristo para aqueles que estão precisando, infelizmente. Meu Deus, nos ajude, porque às vezes eu fico pensando, Jesus, será que eu sou crente mesmo? Será que eu estou no lugar certo, Deus? O que é que eu estou fazendo para ti, Senhor? Irmão, eu quero me gastar para Cristo. Mas vamos juntar as brasas, vamos dar as mãos, vamos buscar vidas que estão lá fora. Como você acha que eu sozinho vou conseguir dar conta dessas 55 vidas, discipulando, evangelizando? Eu preciso de você, igreja. Eu preciso de você. Eu preciso dizer para você, vai em tal casa, vai em tal lugar, ensine, leia a Bíblia com ele, ore com ele, faça isso. E fico triste, porque às vezes quando a gente vai fazer isso, eu não posso porque isso, eu não posso. Você lembra da parábola das bodas, da grande ceia? Que foram convidados e na hora da festa, o Senhor disse, eu não posso porque eu comprei uma junta de boi e eu tenho que ir lá para contar, para ver. O outro, quando chegou lá, eu não posso porque eu comprei umas terras e eu tenho que ver, tenho que medir. E o outro, eu não posso porque eu vou isso. Irmão, o Senhor disse, vai, sai pelos becos e vai lá, sai, vai pelas encruzilhadas, vai pelas ruas, pelos vales, chame. E o servo foi, e o Senhor disse, e ele disse, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E o Senhor disse, então corra, vá pelos atalhos, chame alguém, encha a casa. Mas quando estavam todos reunidos, tinha alguém ali que não era digno de estar ali. E o Senhor disse, amigo, quem te convidou? Ele estava ali, irmão, queria desfrutar, queria estar no lugar onde ele não era digno de estar. Irmão, será que nós somos dignos do céu? Será que somos dignos do reino? Não somos. O Senhor, Ele nos chamou pela sua graça e misericórdia, mas a graça não é de graça. A graça não é de graça. Nós precisamos acordar. E hoje eu realmente recebi um choque de realidade, porque esses dias eu estava no automático, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Vamos sair do automático. E Deus falou no meu coração hoje, saia do automático, pare, escute, saia do automático. E eu disse, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, que tem hora que eu não consigo mais. São tantas coisas, tantas tarefas, tantas demandas, tantas coisas. E a gente vai se acostumando com isso, irmão. E nós precisamos parar para ouvir Deus, para ver qual é a direção de Deus para nós. O que é que o Senhor nos mandou fazer? Deus mandou você fazer o quê? E eu louvo a Deus porque todos estão aqui. Quero aqui já agradecer a todos os irmãos dessa congregação, a todos, sem exceção, que esteve junto conosco, cuidando de comida, arrumando cadeira, carregando cadeira, servindo água, varrendo, arrumando, limpando, preparando, servindo, a todos. E eu só tenho a agradecer. Eu não tenho palavras para dizer assim que venha realmente, mas o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para você. Sabe o que Ele disse? Eis que vem o Senhor de amor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor os recompensará, viu? O Senhor vai recompensar você. Não espere elogio, não espere reconhecimento de ninguém aqui, porque você vai receber do Senhor. Você não vai receber de mim não, pastor Tavares. De mim você pode receber uma palavra, ouvir uma palavra que você não vai gostar. De repente você vai ouvir alguma coisa, ou ver aquilo que você não quer. Mas o Senhor é diferente. Ele tem algo grande, algo maravilhoso, algo eterno para entregar nas suas mãos. Então trabalhe, se doe, se gaste, como foi dito aqui hoje. É por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Você pode dizer isso. Diga isso para alguém, é por ele que eu estou gastando a minha vida. E diga aí. Irmãos, nesse momento, nós vamos estar colhendo dízimos de oferta para a manutenção da obra do Senhor. E eu quero aqui ler um texto sagrado. Alusivo ao outro lá. Isso. Um texto sagrado alusivo às ofertas, que se encontra na Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 6. Ele diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então faça isso com alegria. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão estar adorando ao Senhor. Você pode ficar de pé. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. És adorado. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com o quê? Com a glória que há de vir. Você é da onde? Eu não sei. Pra onde? Eu voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu não sou daqui. Pra casa volta. Ele vem me buscar, e com ele o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. E em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Cadê a igreja? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua.
igreja, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. pode ser hoje, Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. oh aleluia. O Senhor pode voltar nessa noite. E se Ele voltar? E se Ele vier hoje? Como nós estaremos? Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, nos traz para perto de Ti, Senhor. Nos traz para perto, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei, te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Diga, te louvarei com a sua alma. Te louvo. Oh, adora o Senhor, Ele está nesse lugar. Não importam as circunstâncias. Te adorarei, te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nós Te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos Teus servos que nesta noite veio à Tua casa, nesta casa de oração, para juntos, meu Deus, adorar o Teu nome. Nós estamos aqui porque somos Teus servos e nós somos carentes, precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Nesta noite, Deus, alegra corações, renove vidas, fala de uma forma poderosa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha aquecer a nossa alma de uma forma poderosa, Deus. Que possamos sair daqui nesta noite de posse de vitória. Toma o Teu servo que nesta noite vai estar, Senhor, trazendo a Tua palavra. Usa de uma forma poderosa, fale aos corações. Nos ajude, Deus. Pai, também quero apresentar ao Senhor, meu Deus, os dízimos e as ofertas que os Teus filhos trouxeram diante do altar. Deus querido, que seja para a manutenção da Tua obra, Senhor. E que, Senhor, seja usado sabiamente para a honra e louvor do Teu nome. E nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Pastor Denilson.
Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quem já viu um trono? Quem já viu um trono? Trono de um rei. Quem já viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu costumo dizer, e falei isso para o pastor Tavares hoje. Deus tem uns estreitos comigo. E mais uma vez, Ele me fez ver um trono. Não um trono qualquer, mas o trono do Rei dos Reis. Agora à tarde, o momento que Ele nos presenteou, o trono desceu. O trono desceu mais uma vez. Meia hora de adoração espontânea. E o trono desceu. Eu falo por mim, eu contemplei mais uma vez a visão do trono. Como Isaías viu. Eu queria que toda a igreja declarasse junto comigo a seguinte frase: Espírito Santo, eu te amo. 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 Aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu te amo. Quem sou eu, Pai, para o Senhor ter me escolhido? Quem sou eu? Louvado seja o nome de Jesus. Que presente o Senhor nos deu nesse final de semana, pastor Tavares. Que presente maravilhoso Deus nos deu nesse final de semana. 55 almas para Cristo. 56 quando o culto de ontem. No trabalho do evangelismo, não podem sentar, irmão. No trabalho do evangelismo, 55. Mas no culto, 56. Que presente o Senhor nos deu. Que presente o Senhor nos deu mais uma vez, de tarde, de manhã, à noite. Rapaz, quando eu contemplei com os meus olhos o trono do Deus Todo-Poderoso aqui no meio, eu confesso que eu não aguentei. Eu corri, eu chorei, eu vim para cá. Isso não tem preço, irmãos. Eu falei para Deus, eu vivo para te adorar. A razão da minha existência é para te adorar. Eu tenho dito isso para Deus. Eu somente vivo para adorar a Deus. Enquanto eu viver, estarei adorando a Deus. E quando Ele me levar, estarei lá adorando a Deus.
Eu peço o pessoal do ID se levantar aí, por gentileza. Obrigado, meus amados e minhas amadas. A recompensa não é minha, não vem de mim. A recompensa vem do dono da obra. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Poder sentar em nome de Jesus. Depois vocês testemunham como é que é andar com louco, tá? Como é que é andar comigo. Levando bronca, levando cajadada, sendo amado, respeitado, sendo abraçado, beijado, sendo apacentado. De tudo tem. Menos quebra de princípio. Menos quebra de princípio. Pastor, eu quero a bênção do Senhor. Eu quero a bênção do Senhor. A autorização do Senhor para me usar o cajado. Eu creio, não tenho dúvida disso. Não sei porque Deus faz isso comigo. Irmãos, o nosso intuito, quem lembra aí da promessa que Deus fez a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, no final do versículo, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão entendeu ali que ele seria o precursor. Ele entendeu que o Cristo, que o Messias vinha dele, seria descendente dele. E essa bênção, essa promessa, nós alcançamos ela hoje. Nós alcançamos ela hoje. Sabe por quê? Eu tenho que ser instrumento de Deus, um instrumento abençoador, para que continue se cumprir pela fidelidade dele a promessa que ele fez a Abraão. Eu tenho que ser instrumento abençoador para que todas as famílias da terra sejam benditas, porque eu sou filho de Abraão por adoção. Eu sou israelita por adoção. A promessa que Deus fez me alcançou. Não foi eu que alcancei a promessa que me alcançou. Eu preciso ser instrumento. Aí eu pergunto, irmãos, certamente o pastor conduziu a igreja a orar por esse evento, por todos os detalhes, por tudo, por recurso humano, por recurso financeiro, pela palavra, pelas almas. Certamente ele conduziu a igreja a fazer isso. Agora eu pergunto, quem desta igreja, lembre-se, nós estamos diante de Deus, que ele se faz presente aqui. Quem desta igreja orou nesse sentido, orou pela sua liderança, orou pelo trabalho que foi desenvolvido sem o pastor mandar? Quem orou espontaneamente? Quem foi que orou espontaneamente por esse trabalho? Quem orou pela liderança? Amados, pela primeira vez o ID esteve no apoio. Pela primeira vez na história do ID.
O Ida esteve no apoio. E aí eu pude ver a labuta desse homem, cara. Meu Deus. Eu senti mais eu olhando do que quando eu estou à frente. Eu vi a labuta desse homem. Sabe o que eu percebi? Que muitos, não todos, eu vi muitos guerreiros e guerreiras, mas eu vi uma quantidade. Eu conheço visualmente a igreja, posso não conhecer por nome, mas visualmente eu conheço. Mas eu vi muitos de vocês esperando a ordem para fazer. Se o pastor mandar, eu faço. Se não mandar, eu fico aqui só de camarote. Eu fico aqui só de camarote. Eu vi isso, irmãos. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 10, Jesus diz que aquele que faz só o que é mandado, ele dá um nome. Que nome é? Servo inútil. Servo inútil. Ouvimos testemunho, e até irmãos esquecer a Bíblia. O pastor teve que pegar. Testemunho de desligar a luz lá da estrutura. O pastor teve que desligar. Todo mundo não sabia que tinha que desligar. Ele tinha que mandar. É difícil cuidar da sua própria Bíblia. Tem que dar trabalho para o outro, dar uma preocupação para a liderança pegar também a sua Bíblia. Quantos de vocês ajudaram a juntar as cadeiras? Havia necessidade do pastor mandar um a um nominalmente, sabendo você que tinha que juntar as cadeiras? Não sejam servos inúteis. Assim diz o Senhor. Vocês foram abençoados? Vocês creem nisso ou não? É uma pergunta que eu estou fazendo, não estou fazendo afirmação. Foram abençoados? Então abençoe outros. Abençoe outros. Vá atrás dos perdidos aí fora, dos escravizados, como as irmãs aqui testemunharam. Vá atrás. Abençoe ao alcance dessas pessoas. Não seja um servo inútil. Para você evangelizar, a ordem já foi dada. Está aqui a ordem. Não precisa você esperar o pastor mandar você evangelizar. Quem atravessar na sua frente, atira. Atira com o evangelho, com a espada, com a flecha na aljava, né, irmão? Falamos sobre isso hoje, não foi? Com a flecha, com a aljava cheia delas. Atire. Seja bênção. Seja bênção. Quem orou pela missão Ilha ao Sertão? Que luta, cara. Mesmo a gente dando apoio. Que briga, que batalha foi travada. Meu Deus, que coisa. Quando o inimigo viu 39 almas, eu não tenho. Ele dobrou o seu arsenal contra nós. Ele dobrou o seu ataque contra nós. O que teve de sapo,
O irmão teve uma visão aqui, ele deitado dormindo, um sapo o atacou. E sabe onde é que, pelo susto que ele jogou o sapo que atacou a ele, pelo susto, o sapo foi arremessado, sabe para onde? No meio da igreja. Irmãos, de manhã um negócio travado. E eu, como eu costumo fazer, sair de grupo em grupo, eu não fico parado, eu fico andando de grupo em grupo, ajudando aqui, sentindo como é que tá. E aí, tá tranquilo, não tá? Eu comecei a sentir um negócio travado, os irmãos falando para mim no rádio, pastor, o negócio tá... Amados, e aí pelo rádio eu passei a ordem. Ao terminar, a casa que você estiver nesse momento, reúna o grupo e ore. Pare para orar mais uma vez. E aí todos os grupos saindo daquele evangelismo que estava ali, na hora que recebeu a ordem, pararam e oraram. Aí o negócio funcionou. Até aquele momento só tinha uma alma. Uma. Travado. Batalha intensa. E eu senti, sabe, eu estava vendo, eu estava sentindo, Deus, sabe, aquele peso, aquela coisa truncada, aquele entrave. Eu digo, líderes, reúna o seu grupo agora, ao sair de onde você estiver, só não interrompa a mensagem e ore, vamos repreender isso, vamos soltar essas amarras. E aí o negócio andou. Que entrava, irmãos, um ambiente pesadíssimo, até o drone derrubaram o nosso drone. O drone no alto. Ele foi atingido. Olha a guerra. Está aí o nosso drone. Vai precisar ir para assistência técnica. Sabe uma coisa? Nenhum de nós. A missão de Deus Sertão, pastor, não está triste. Pelo contrário, estamos felizes. Mais preciosos são as almas. Nós estamos no infinito lucro. Nós temos um infinito lucro. Não vai ser o inimigo derrubando um drone que vai nos derrubar. Não vai ser. Não vai ser. Portanto, você sendo abençoado, seja uma bênção. E quer que eu lhe cobre ainda mais? Eu achei pouco. Não os números de conversões. Estou falando disso porque tudo aprova a Deus, é Ele que converte. Nós só semeamos. Mas eu achei pouco. Pastor, me perdoe. Perdoe, não, pastor, que eu não estou errando. O Senhor está me mandando eu falar. E eu pedi a tua bênção. Mas eu achei pouco a participação da igreja no evangelismo. Eu achei pouco. E obrigado, irmãos que participaram. Só Jesus para recompensá-los. Mas eu achei pouco a participação da igreja. Eu achei pouco. Irmãos, Deus trouxe a missão para cá para fazer um trabalho e o trabalho foi feito. O que a igreja que essa e nenhuma igreja deve fazer, nenhuma, que recebe uma agência missionária, seja o IDE ou seja qualquer outro, pode cruzar os braços quando um evento desse está ocorrendo debaixo da sua autoridade. Em uma igreja. Sabe aquela visão que eu só quero receber?
Eu só quero receber. Eu estou no meu banco confortável, só querendo receber. Os irmãos lá estão trazendo almas. O pastor está aí se esmerilando aí para trazer almas. Mas eu estou de boa. A igreja não deve fazer isso. Cara, vieram ajudar, ó. Vê um povo que vier ajudar, pois se vão ajudar, eu vou aceitar ajuda, vou me juntar a eles. Aceitar ajuda é isso. É você se juntar com quem está lhe ajudando. É somar forças. Quando Deus começou a numerar, eu fui copiando. Quando Deus começou a numerar, copiando, eu pedi: Senhor, desperta essa igreja. O pastor falou aqui: desperta essa igreja para a visão missionária. Desperta essa igreja para sair das quatro paredes. Desperta essa igreja para somar forças, para ganhar almas para o Senhor. O pastor fez uma pergunta aqui, um comentário tremendo, cara. Que não é crente aqui, ninguém levantou a mão, quer dizer, todo mundo é crente, ok. Pregar, como o pastor fala, abre aspas, pregar para crente é fácil, é cômodo, é conforto. Cadê? Cadê as vidas lá fora? Onde é que estão elas? Onde é que estão aqueles escravizados gritando por ajuda? Me ajuda, socorra-me, eu não aguento mais. Onde é que estão eles? Nesse exato momento, igreja. Onde é que estão eles? Estão lá fora, ó. Estão lá fora. Estão lá fora. Irmãos, tem uma diferença. Esse homem ele tão chamado para o campo missionário. Ele está obedecendo debaixo de uma palavra e foi enviado para isso. Foi enviado para o campo missionário. Sabe o que é o campo missionário? Ele já deve ter já explicado isso. É quando o enviado sai do seu conforto, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, sai do meio da tua terra e vai para a terra que Deus mostrou. Ele sai do seu conforto, isso ele vai para o campo missionário. Aí tem chamado específico. O chamado que Deus deu ao pastor Tavares, só ele deu esse chamado. Para outro deu outro chamado, e assim vai. Cada um na sua terra, debaixo da sua promessa. Para campo missionário existe chamado específico. Para missões não existe chamado específico. O que existe está lá em Atos 1:8. O que existe está lá em Mateus 28, 19 e 20. O que existe está em Marcos 16, 15. O chamado para missões, o chamado para evangelizar é para toda a igreja. E sabe o que eu muito ouço? Não, eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para quê? Para servir a Jesus? A ordem dada em Mateus, a ordem dada em Marcos é para a igreja, toda a igreja. Repito, para o campo missionário não, é um chamado específico. Para missões, realizar o evangelismo para todos. Você tem feito isso? Precisamos despertar. Sabe uma coisa que eu falei hoje de manhã aqui, compartilhando a devocional hoje cedo? Foi o seguinte: eu quero, eu desejo e eu busco que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, porque o propósito dele vai ser cumprido se eu não me levantar e fazer o propósito dele. Ele levanta outro e faz, mas ai de mim que não fiz. Eu vou repetir. Eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha
vida. E para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, eu não posso estar tão somente sentado no banco da minha igreja. Tem trabalho para vocês. Eu falo sempre, isso já temos aí vários anos, mais de 10 anos de carreira da Missão Ilha do Sertão. 99% das conversões ocorrem durante o dia. Nosso foi 55, só um à noite. Tá vendo? Ocorre durante o dia. Sabe mais outro? No primeiro culto, no culto do evento, eles não vão para a igreja. Aí, tem alguém aí que se converteu hoje? Ontem? Levanta a mão. Já estamos acostumados a isso, pastor. É normal, entre aspas. É normal eles não virem. Mas diante de Deus eu falo para essa igreja. Já falei para o pastor. Ele tem ciência disso. Ele já tinha ciência disso, eu só fiz reforçar. A igreja está com a responsabilidade. E eu quero crer em Deus, que não será só esse homem que vai fazer isso, na direção e na liderança dele, mas ele precisa de um exército junto dele. Para fazer, sabe o que? Não é fácil não, viu? Se vocês acham que vocês vão receber tudo belezinha, melão com açúcar, que não precisa ter esforço, mesmo você na sua casa ou no seu emprego, seja onde for que você tivesse, mas tem algo difícil de fazer. Para vocês fazerem, nós vamos embora daqui a pouco, mas vai ficar algo para vocês fazerem difícil e extremamente necessário. Procurar um a um os que se converteram, um a um, 55 almas, e logo essa semana, amanhã, começar amanhã ou depois, no máximo depois amanhã, tem que começar aí, para firmar a decisão deles, porque se demorar, eles não firmam. Já se perde alguns que diz que aceitou e na hora que a gente vai visitar diz que não. Isso ocorre, acontece em todo lugar. Então, para evitar um prejuízo ainda maior, a igreja tem que se movimentar e rápido para discipulá-los. Tivemos na casa de uma irmã hoje, já irmã, que ela não era, se converteu hoje. Eu estava lá presente no grupo. Estava com a gente, né? Ela aqui. A irmã, o nome da irmã é Dos Anjos, né? Dos Anjos, estava conosco. No finalzinho eu virei para ela e disse: olha, aqui precisa de uma visita diferenciada nessa mulher, nessa irmã. Ela estava igual, a mulher do testemunho da irmã, ela estava igual o pessoal da testemunha de Iranei. Aí você olhava para a fisionomia dela, que fisionomia triste, deprimida, sofrida, que parece que não via mais razão de viver. A igreja precisa ter pressa. E não cometa o erro de dizer no seu coração: não, isso é para o pastor. Não, pastor, que você vire. Faça isso não. Você vai prestar conta a Deus. O pastor vai fazer sim, mas ele não deve, nem pode fazer só. Ele não dá conta, nem no vigor físico, nem no vigor espiritual. E Deus lhe chama para isso. Viu não? Deus lhe chama para isso, cara. Viu, irmão, que eu tomei o café lá sem açúcar hoje? Qual é o teu nome mesmo que eu esqueci? Me perdoe. Leonardo. Viu, Leonardo? Cada um de vocês, ó. Estou citando nomes aqui porque os dois eu quis brincar aqui. Mas cada um de vocês, inclusive eles. Olha que responsabilidade. E atrás desse povo, 55 anos não pode demorar. O pastor não dá conta.
Ele vai munir vocês, Ele vai orientar vocês, vai abençoar vocês, vai ensinar vocês, para que vocês busquem essas pessoas junto com Ele. Esse foi o primeiro recado que Deus me deu para entregar à igreja. Quer ouvir o segundo? O segundo tem um título. O segundo tem um título. Que título é esse? Nasce uma esperança. Nasce uma esperança no coração daqueles que estão lá fora. Porque essa nossa esperança, essa esperança que eu me refiro, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Já nasceu em nós. Ela não vai nascer, ela já nasceu em nós. Nós somos novamente gerados para uma viva esperança, que é Cristo Jesus. Isso já está em nós. Então, quando nós queremos aqui falar a respeito, é para aqueles que ainda não têm essa esperança, para aqueles que estão recebendo inicialmente essa esperança e a responsabilidade de estar aguçando, de estar edificando, de estar fortalecendo essa esperança, de não deixar morrer, de não deixar o inimigo lá e comer a semente que está na beira do caminho, não deixar as pedras sufocar, não deixar, amados, os espinhos impedir a frutificação, mas faça com que a semente, responsabilidade tua, faça com que a semente, que é o Evangelho, caia em boa terra e multiplique. Nasce uma esperança. Abram em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Enquanto os irmãos abrem, sabe o que eu quero? Sabe o que eu desejo dessa igreja? Um dos desejos que eu tenho sobre essa igreja é que essa igreja some força. E eu estou me colocando em posição para somar força com vocês. Vamos lá. Vamos invadir o terreiro do inimigo, o território do inimigo. Vamos invadir a casa dele, como o próprio Jesus falou. Vamos amarrar ele primeiro a entrar e saquear os seus bens. É isso que nós fizemos aqui. Junte-se a nós para fazermos em outros lugares, para que também você seja instrumento abençoador em outros povoados. Como o M5, como a Igreja Batista Missionária foi alcançada, foi abençoada pela misericórdia de Deus. Eu lhe chamo para isso, cada um de vocês. Desperte tu que dormes. Dispõe-te, firma-te em teus pés, para anunciar as boas novas de Cristo, onde quer que Ele lhe enviar. O próximo trabalho do ID em dezembro, se programe para ir conosco, dia 4 e 5, 4 e 5 ou 5 e 6? 4 e 5, 5 e 6, né? 5 e 6 de dezembro, lá no estado do Piauí, em torno de 350 quilômetros daqui, que para nós é fichinha, nós estamos acostumados com distâncias maiores. 4, 5 e 6, 5 e 6 de dezembro, coloque isso na sua agenda. Aí sabe o que vai acontecer? 2 pessoas vai tentar fazer você riscar isso da sua agenda. 2
2 pessoas. Se você agendar aí na sua agenda 5 e 6 de dezembro, vamos para o Piauí com a missão Ide ao Sertão, 2 pessoas vai tentar lhe impedir de você. Uma é Satanás. Ele vai fazer de tudo para que você não vá. Ele vai colocar tanto compromisso para você. Mas olhe para a sua agenda. Se alguém lhe convidar, se surgir outro compromisso para essa data, a sua atitude é: irmão ou irmã, eu já tenho um compromisso nessa data. Pronto, e fecha a sua agenda. Já está fechada. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você não vá, porque ele sabe a bagaceira que ele vai sofrer lá. A segunda pessoa, não pasme não se assuste não. A segunda pessoa que vai colocar coisa na sua frente para você não ir é o próprio Deus. É Deus. Vai provar a sua prioridade. Vai provar até onde você vai. Até onde você vai em defesa do nome dele, em anúncio do nome dele. Até onde você vai. Ou simplesmente um aniversário de boneca vai fazer você desistir. É tão simples de marcar algo da igreja. Não sei se o pastor sofre aqui, mas a gente sofre muito por lá. Tem um compromisso da igreja. É tão simples a pessoa desmarcar com a igreja para qualquer outro compromisso, sendo que a igreja já foi primeira. É simples. Aí onde Deus coloca. Quero ver até onde você vai. Ah, você vai? Quer ir? Tá, então vou ver. Aí ele, Deus, coloca algo na sua frente. Coloca um impedimento na sua frente. Para lhe provar se você prioriza ou não. Se você está decidido a realizar o ídolo ou não. Se você está decidido a ouvi-lo ou não. Olha o que diz Lucas capítulo 24, versículo 5 e 6. Nasce uma esperança. Diz assim no versículo 5. Estando elas, aí no contexto da ressurreição de Jesus, aquelas mulheres vão de madrugada, no amanhecer do dia, para o sepulcro para embalsamar Jesus. Aí no terceiro dia, quando chegam lá, a pedra está removida. E tem aquela experiência que todos já conhecem. No versículo 5 diz: e estando elas muito aterrorizadas, ou seja, com medo, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, os anjos, quando eles encontraram o varão, quando eles encontraram aqueles 2 anjos ali, aí eles lhe disseram que: por que buscais o vivente entre os mortos? Oh, glória! Porque eles estavam chorando porque foram buscar o morto, foram embalsamar o morto. Chegou lá, o morto não estava mais lá. Aí eles aparecem ali diante delas e falam: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Está aí, irmãos, a mensagem que você tem que anunciar, para que nasça a esperança no coração daqueles que não têm esperança. Cristo ressuscitou, Cristo vive. Se Cristo vive, eu também vivo. Se Cristo ressuscitou, Ele me promete que também me ressuscitará. E Efésios, mais ainda, que no Efésios ele coloca o verbo no passado. No Efésios capítulo 2 ele diz: e te ressuscitei. Ele coloca o verbo no passado, ou seja, amados, ele já está dizendo, afirmando que já me ressuscitou. Olha a minha esperança viva. Me ressuscitou da onde? Dos pecados, dos delitos, das transgressões, da iniquidade, como está escrito no primeiro versículo, no capítulo 2. Nasce uma esperança. A irmã falou aqui, vai chegar um dia que vão procurar a igreja, vão correr atrás, não vai encontrar.
Eu tenho um livro, ganhei um livro de um pastor amigo meu de São Paulo. Eu não me perdoe, não recordo. Eu não recordo o autor, mas eu recordo o título do livro, está lá na minha mesa de estudo. Ele diz o seguinte: no céu não haverá evangelismo. O título do livro é esse. No céu não haverá evangelismo. Então eu tenho que cuidar, né? A certeza de ir para o céu eu tenho. Deus me mandou evangelizar, eu tenho que correr para evangelizar, porque eu tenho que evangelizar aqui. Porque no céu não haverá evangelismo. A esperança desse povo, irmãos, precisa nascer. Ela precisa nascer. Ela precisa nascer. Olha o que diz o versículo 5 de Efésios 2: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou. Lembra que eu falei que o verbo ressuscitar estava no passado? Ou seja, nós já fomos ressuscitados, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez, nós já estamos assentados à direita dEle, porque à direita Ele está do Pai, nas regiões celestiais. Observou um detalhe? Que estilo de pregação é essa? Que eu comecei em Lucas. Vocês observaram? Que estilo de pregação é essa? Pregação o quê? Evangelística. Peraí, eu estou evangelizando o crente? Eu perguntei isso para Deus quando Ele me deu essa palavra. Se eu vou evangelizar crente, Ele falou: tão somente anuncie. Você não falou isso? Tão somente anuncie. Nós já fomos ressuscitados. Ele ressuscitou. Eu vivo porque Ele vive. Ele venceu a morte. Portanto, eu também vencerei a morte nele. E eu devo ser instrumento abençoador para que muitas e muitas famílias sejam benditas através da promessa que Deus fez a Abraão. Eu tenho isso em minhas mãos. Irmão, o irmão tem isso em suas mãos. O irmão tem essa promessa em tuas mãos. Irmã, a irmã tem essa promessa em tuas mãos, essa responsabilidade em tuas mãos, agora. Agora. Deus amado, de uma forma muito tremenda, nós queremos dizer, declarar diante dessa igreja a missão e do sertão, o qual Deus me entregou há 15 anos atrás. Nós queremos declarar: nós somos devedores. Nós, da missão Ide ao Sertão, nós somos devedores. É por isso que quanto mais nós fazemos, mais ciência nós temos que não estamos fazendo nada por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O que farei eu por todos os benefícios que Deus tem me dado? Interessante que Deus repete esse versículo 2 vezes no livro de Salmos. Glória a Deus por isso. Que coisa tremenda. Olha o que diz Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para um novo nascimento. Esse gerou de novo quer dizer um novo nascimento. Para quê?
Ele me fez nascer de novo para quê? Com qual objetivo? O próprio texto vai responder na continuidade do versículo 3. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para nós. Guardada, reservada para nós. Mas só vai tomar posse dessa herança quem for para lá. Eu não vou deixar as pedras clamarem no meu lugar. Eu não vou deixar as pedras adorar a Deus no meu lugar. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Nem aqui, muito menos lá, para ser adoração eterna. Mas o meu filho aqui, eu não vou deixar as pedras adorarem a Ele. Eu não vou deixar os anjos, que eles anelam por isso, eles desejam isso, fazer isso no meu lugar. Eles também vão fazer, mas não no meu lugar. Eles estão fazendo e vão fazer para a eternidade, mas não no meu lugar. Porque eu não abro mão de adorador, da minha posição, do meu coração de adorador. Oh, meu Deus, como que eu estou lindo. Oh, Jesus. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Aqui estou, Pai. Aqui estou, Pai. Eu vi o teu trono, Deus. Eu vi o teu trono. Quem sou eu? Quem sou eu, Pai, para o teu trono? Visão, papai. Seu bendice tudo que tem. Eu declaro como um profeta. Do amor, eis-me aqui. Envia-me. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. A minha herança está guardada no céu. A minha herança está reservada no céu. Oh, Deus amado. Eu quero conhecer Jesus. Oh, papai. Jesus, meu amado.
Evangelize, realize missões, seja fora, seja faça missões, prega o evangelho, anuncie as boas novas, saia do seu conforto. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Irmãos, uma bênção do pastor que eu pedi antes do culto, a liberdade que ele nos deu, a missão de ao sertão, anuncia que estamos vendendo aí fora, depois do culto, tá? Camisetas pretas com versículos bíblicos na versão nordestina. E toda a renda é direcionada à missão de ao sertão. Toda a renda, 100% das vendas. Na verdade, eu não digo vendas. Fala a sua oferta. Oferta e ganha uma camiseta. Eu falo assim. Depois fala para crente. Compra uma camiseta de R$100, acha caríssimo. Dá 150, R$200 e outra camiseta. Mas quando é para obra, o cliente acha caro, R$100. Então, para não dizer que ele comprou uma camiseta de R$100, eu falo, oferta R$100 e ganha uma camiseta. Glória a Deus. Sente por um momento, queridos. Eu quero nessa noite agradecer a Deus por cada um de vocês. Eu queria nessa noite fazer alguns agradecimentos. Os agradecimentos que eu gostaria de fazer, eu gostaria de agradecer aos nossos obreiros dessa casa. Talvez o pastor ele viu eu no olho do furacão ontem. Mas na minha retaguarda, nos bastidores, eu tenho um grupo valente. Geralmente, pastor, a gente só conta com os 300. A gente não conta com os 32. Gideão só contou com 300. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos 300 que Deus tem colocado na minha vida aqui. Porque são guerreiros e guerreiras. Louvo a Deus pela vida dos homens que até 11 e tanta da noite estava aí transportando as cadeiras, puxando para lá, puxando para cá, freezer. Eu fui o último a sair. E hoje pela manhã ainda tinha o eletricista João Filho, que estava lá fazendo o trabalho e deixando tudo certinho. Eu quero agradecer a todos os meus irmãos e irmãs que me ajudaram. Da cozinha, todas que participaram. Os irmãos do Ida ao Sertão gostaram da comida? Pronto. As cozinheiras, levante a mão, por favor. As cozinheiras do sábado e do domingo. Levanta assim para os irmãos verem com vontade. Olha aí. Todas essas bênçãos aí estavam preparando, pastor,
aquela comida gostosa que o Senhor comeu, aquela comida maravilhosa que nós comemos. Eu até vim para cá, né? Café, e ainda tem uma sobremesa nessa noite. Tem ou não tem? Eu estou dizendo sobremesa porque estou até com medo de dizer janta, porque senão ninguém vai para casa, vai todo mundo jantar aqui, né? Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos, viu? Que limparam cadeira, que carregaram cadeira, que carregaram freezer, que venderam, que fizeram comida, que, enfim, em todos os sentidos. Eu louvo a Deus. Eu estava ali como cabeça pensante, igual um carrapeta, mas eu glorifico ao Senhor. Porque eu sei que Deus está tratando com cada um de vocês. Deus está cuidando do coração. E olha, irmão, leve aquilo que foi para você, você sentiu que foi para você, guarde e leve. Não sabe dizendo assim, foi para tu isso. Isso foi para tu, não diga não. Se é para você, leve. Guarde na sua vida. E diga, Jesus, eu quero realmente te servir. Eu quero, Jesus, me dispor mais. Eu vou melhorar mais, porque eu também tenho que melhorar. Eu tenho que também me dispor mais. Eu tenho que me gastar mais. Eu tenho feito muito pouco. Mas eu quero dar uma boa notícia. É que eu, pastor Tavares, agora sou membro também do ID ao Sertão. Já estou dizendo de público, viu? E quem quiser que se apresente, porque para onde eu for eu levo. Amém? Quem sentir desejo, irmão, de fazer parte dessa equipe, tem vaga. Então não tem? Ah, mas é longe, mas eu vou gastar. Ô, gente, e eu quero gastar mesmo para Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A live está ligada, irmão? Já? Tá, né? Tem que ter cuidado com o que eu vou dizer. Quando eu era do mundo, você sabe o que fazia? Eu trabalhava. Eu fazia de tudo para ter dinheiro. Para gastar, sabe o quê? Com porcaria de drogas, com cachaça, com tudo aquilo que não presta. Meu dinheiro era para isso. Jesus me salvou. Me trouxe para o reino do seu amor. Irmão, olha, pode ser o que for. Ah, é tanto, eu quero. Tá barato, eu compro. Para Jesus, oxe, bora. Irmão, olha, eu andava e andava atrás de porcaria. Por que eu não posso andar atrás de alma de vida? Então, olha, veja da onde Jesus lhe tirou, pense nisso. Se vale a pena a gente dizer não para Jesus, para o reino. Porque servir dentro de quatro paredes é muito confortável e é bom e maravilhoso. Você sabe por quê? Que o Senhor açoitou os discípulos. Por que o Senhor meteu o pé e jogava na cabeça? Sabe por quê? Porque eles estavam muito confortáveis. E o Senhor disse, espera aí que eu vou soprar o vento. Vai para Samaria. Toma chicote. Opa, vai para convida a terra. E os meninos tudo correndo. Por onde eles passavam, eles jogavam cimento. E a igreja foi crescendo. Eu oro ao Senhor que papai não mande peia para as costas da gente aqui. Para a gente por onde passar, semear. É bom mesmo, irmão, a gente cuidar e buscar os que estão perdidos. Eu posso contar com vocês para ir buscar os nossos irmãos que encontraram-se com Cristo, amém? Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Eu estou falando com os de casa, viu? Eu preciso de você. Jesus não precisa não, mas eu preciso. E se você não quiser ir, não se preocupe não, que desses que Jesus salvou, Deus vai levantar para ir atrás de outro. Eu creio nisso. Então eu conto com você, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu cometi uma falha lá na nossa cruzada, nosso impacto. Eu cometi um pequeno deslize porque eu estava tanta coisa, eu estava no automático e eu agradeci a muita gente. Mas eu esqueci de fazer um agradecimento importante. E eu preciso corrigir isso diante dessa igreja, porque eu esqueci literalmente. É tanta coisa que me passou batido. Irmão, para que aquele evento acontecesse, para que aquele palco que está ali
aquele som que está ali acontecesse. Você sabe quem foi que nos ajudou? O vereador Osório. E eu quero aqui registrar isso diante da igreja e daqueles que vão nos ouvir na rede social, porque eu sei que isso vai voar. Foi ele quem nos ajudou. Não foi a prefeitura, não foi os políticos de fora, foi ele que faz parte da comunidade. Eu estava dizendo, seu pastor Admilson, hoje, eu preciso fazer esse agradecimento aqui, tá certo, irmão? Porque ele disse, não, vai fazer, pastor. E Deus usou ele. Não pense que foi porque ele é bonzinho, viu, Osório? Se chegar no seu ouvido, não é porque você é bonzinho. É Deus. Deus que tocou no seu coração e fez com que você abrisse a mão e abençoasse a obra dele. E assim como esse homem abençoou a obra de Deus, eu quero lançar uma palavra de bênção para a vida dele. Que Deus o abençoe e o faça prosperar. Amém? Eu não quero fazer do púlpito um palanque político, não. Eu estou apenas fazendo um agradecimento merecido de alguém que nos estendeu a mão. Porque quando os leprosos chegaram até Jesus e disseram, Senhor, se tu queres, nos torne limpos, Senhor, nos cure. Jesus disse, vai, te apresenta o sacerdote. E no caminho, os 10 foram curados. E alguém olha, disse, ei, foi que houve com a tua lepra? Tem mais não? Fosse curado? E olha, saindo correndo para casa, mas um deles voltou. E quando chegou até Jesus, Jesus disse, mas não foram 10? E só um voltou para agradecer? Só um voltou para dar glória a Deus? Então, irmão, e a gratidão alegra o coração de Deus, e nós precisamos ser gratos. Amém? Dito isso, eu quero aqui registrar essa minha falha, né? Que é onde eu realmente falhei. Quero aqui me retratar diante da igreja e também com aquele homem que nos ajudou. Amém? Amados irmãos, estamos chegando no momento final. Eu quero agradecer aqui essa banda abençoada, que a partir de agora eu sou integrante dela também. Quando eu for para o Piauí. Agora tem uma coisa, meu irmão. Eu só quero tocar nesse baixo. Viu? Não quero outra vida. Se baixa esse cubo, eu gostei demais. Amém? Eu quero me despedir dos nossos internautas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado e uma semana de bênção para todos. E eu quero também agradecer aqui a vida